pela voz a fé se faz semente, um farol de paz pra toda a gente, semeando vida no seu coração, semeando vida, a rádio é a canção. Com o pastor Elias Geraldo aqui na CPD, semeando vida pra você. Você está ouvindo o programa Semeando Vida. Semeando Vida, levando Jesus ao seu coração. Muito bem, meus queridos, chegou o momento de nós meditarmos na santa e na poderosa palavra de Deus. Quero convidar você para, juntamente comigo, me acompanhar em uma leitura no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. A epígrafe na minha Bíblia diz: Zaqueu, o publicano. Leiamos. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos príncipes dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria. E vendo todos isso, murmurava, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. E disse Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Eu quero pedir para você frisar comigo apenas os 2 versículos finais, o 9 e o 10, que diz: E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Meus queridos, publicano, aqui, a função de Zaqueu, era uma pessoa odiada por todos, porque o governo de Roma escolhia alguém dentre os judeus para dar-lhe um cargo. E aquele cargo ali, ele prestava conta ao governo de Roma. Então, é interessante a gente parar e meditar nisso. Quando ele recebia aquele cargo, ele tinha a função de cobrar os impostos e colocar o valor dos impostos. Ele tinha que arrecadar para Roma. Uma coisa interessante aqui é que Zaqueu, ele apenas fica sabendo que Jesus haveria de passar por ali, e ele desejou saber como era esse Jesus, quem era esse Jesus. Zaqueu, então, vendo que a multidão apertava, não tinha como ele passar para ver, ele teve uma ideia de correr e subir numa árvore que produzia coceira. Quando fala barreira brava, parreira brava, que produzia ou tinha espinhos. Então, ele corre e sobe naquela árvore e fica olhando, esperando Jesus passar, para que ele pudesse saber quem era Jesus. Aquele momento em que ele corre e sobe na árvore,
o tempo em que Jesus vem andando, passa por debaixo da árvore, olha para cima, vê ele e fala para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar na sua casa, me convém ficar na sua casa hoje. Olha que interessante, irmãos. Me convém ficar na sua casa hoje. Aquelas pessoas que ali estavam acompanhando Jesus, eles começaram a criticar porque Jesus agora entrou na casa de um publicano. Como eles odiavam os publicanos, como eles odiavam porque ele era judeu, mas ficava colhendo impostos ali, colocando preço, valores nas coisas. Agora então, eles julgam dizer o seguinte: Jesus entra para comer na casa de um pecador, para ser hóspede de um pecador? Quando de repentemente Jesus começa a falar do reino, Jesus começa a falar da sua missão, Jesus começa a falar do Pai para aqueles que ali estão, e Zaqueu, ouvindo aquilo que Jesus estava pregando, ele vira para o Senhor e diz: Senhor, eu devolverei, ou eu devolvo, se alguma coisa eu tenho defraudado, tenho enganado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Naquele exato momento, aquelas palavras daquele homem publicano mostra a injustiça do povo que estava condenando ele, e mostra agora que ele se sujeitou às palavras que ele ouviu Jesus falar. Ele se entregou às palavras que ele estava ouvindo. E naquela entrega que ele se entregou, Jesus o identificou como um dos filhos de Abraão. Quer dizer, um homem que tem fé. Um homem que, pela sua fé, ele ouviu e creu pela sua fé. Vamos então lembrar quem foi Abraão, para entender o que Jesus falou com Zaqueu aqui? Vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 22, no início da Bíblia. Havia um homem chamado Abraão, e ele não podia ter filho com sua esposa Sara. Deus então faz para eles uma promessa, dizendo que ela na sua velhice, porque ela já era velha, ela na sua velhice ela daria luz a um filho. O tempo passou e ela então engravidou e deu à luz a um filho cujo nome foi Isaque. O Senhor Deus agora então, vendo que ele lhe obedeceu em tudo, Deus colocou Abraão à prova, dizendo para ele: ó, Abraão, pega o teu filho, a quem tu amas, vai até o monte que eu lhe hei de mostrar, e lá tu vais apresentar seu filho a mim em holocausto. Deus estava testando a obediência dele, porque Deus tinha uma grande obra na vida de Abraão, ou por intermédio da obediência dele, Deus ia fazer uma grande obra, como tem feito até o dia de hoje. Agora então, Abraão, ouvindo Deus falar com ele, pega alguns dos seus moços e manda preparar o jumento, pega o filho, seu filho Isaque, e vai com ele até um monte chamado Moriá. Abraão então manda que aqueles moços ficassem ali, enquanto ele mais o seu filho fosse até o monte, e havendo sacrificado, voltasse para ir para casa. Olha bem que coisa interessante. Naquele momento, Abraão então falou para os moços, em uma palavra profética ele disse: olha, ficai vós aqui, enquanto eu e o menino vamos lá adorar, e havendo adorado, voltaremos para vós. Abraão pega os jumentos ali, que estavam com a lenha, pega uma faca ou um cutelo, e começa a subir o monte. O menino olha para seu pai e fala: pai, eis aqui a lenha, eis aqui também o cutelo, eis aqui o fogo, mas e o cordeiro para o holocausto? E o animal que vai morrer lá em cima, aonde está? Mais uma vez, Abraão abre a sua boca em uma palavra profética e diz: meu filho, Deus para si o cordeiro proverá. Deus para si o cordeiro proverá. Mais uma vez ele abre a boca e fala uma palavra profética: Deus para si o cordeiro proverá.
e sobem ao monte. Quando chega lá em cima, ele prepara o altar e olha para o seu filho, e agora então ele fala para o seu filho que o cordeiro que Deus pediu em holocausto era ele, e o menino não se opôs, pelo contrário, o menino lhe obedeceu, havendo ele amarrado seu filho, colocado seu filho sobre o altar. Quando ele levanta o cutelo, a Bíblia diz que a voz do Senhor brada dos céus e diz: Abraão, não faças mal a este moço, viste que tu obedeceu a Deus, as nações serão benditas por sua causa. Todas as nações da terra serão benditas por sua causa. Naquele exato momento ali, Abraão olha para trás e vê no meio dos espinheiros um carneiro lá amarrado, ou seja, embaralhado pelos pelos, pelo chifre no meio dos espinhos, e pega aquele animal e sacrifica no lugar do seu filho. E eles então voltam para casa. Deus então naquele momento provou a fé de Abraão. Em momento algum Abraão murmurou, em momento algum Abraão espraguejou, em todo momento Abraão foi fiel a Deus. Até o fim, Abraão foi fiel àquilo que Deus o havia ordenado de fazer. Então agora a gente olha aqui em Lucas 19, o Senhor Jesus chamando Zaqueu de filho de Abraão. O que é o filho de Abraão? É aqueles que creem em Deus pela sua fé. É aqueles que ainda que não enxerga, não está vendo, mas eles creem, eles acreditam. É aqueles que ouvem com o ouvido, guarda no seu coração e pratica a palavra de Deus pela fé. Hoje chegou salvação a esta casa, porque uma alma se rendeu ao Senhor, uma alma se rendeu à vontade de Deus, ouvindo Jesus falar. Ele agora então demonstra arrependimento. Ele dá uma palavra dizendo: olha, eu vou devolver 4 vezes mais. Se eu enganei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Quer dizer, de ladrão, de publicano ali que poderia colocar um preço absurdo em cima das mercadorias ou em cima dos impostos, ele cai em si. Do que adianta ganhar o mundo inteiro se perder-se a si mesmo? Do que adianta ganhar o mundo inteiro? Do que adianta ganhar tanto dinheiro e se perder? Naquele exato momento, a consciência de Zaqueu, o coração de Zaqueu se voltou para Deus, se voltou para o reino de Deus. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo? Observa que essa mesma atitude de Zaqueu aconteceu lá na igreja primitiva, quando eles entenderam a palavra e resolveram então se entregar. Aqueles que tinham propriedade vendia, trocava. Aquele que chegava e recebia o seu valor, colocava aos pés dos apóstolos. Para quê? Para que não houvesse entre eles necessitado algum. Um passou a cuidar do outro. Os filhos de Abraão, aqueles que creem pela fé, aqueles que acreditam na palavra de Deus pela fé, um apoia o outro, um ajuda o outro, para que não haja necessidade algum no meio do povo de Deus. É interessante a gente olhar para essa palavra. É interessante a gente ver, porque exatamente neste momento, ministrando essa palavra, me traz ao coração exatamente o versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Buscar e salvar o que se havia perdido. Quantas pessoas estão aí e que precisa da palavra de Deus? Quantas pessoas estão por aí que precisa ouvir como Zaqueu ouviu? Algumas estão subindo nas parreiras brabas da religiosidade, né? Para poder ouvir a palavra de Deus, para saber quem é Deus. Quantas pessoas, e nós temos esse ofício, essa obrigação, este compromisso de estarmos juntos falando. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza com fogo e com o Espírito Santo, Jesus nos prepara e nos leva à eternidade. Ele é o Senhor,
Ele é o Senhor. Basta cada um de nós, a cada dia, seguirmos como filhos de Abraão, agindo pela fé. Um vem, planta hoje, joga uma semente, o outro compartilha uma live, o outro faz a doação, o outro pega e chama mais alguém para assistir, o outro pega, manda um áudio para alguém, o outro manda um versículo bíblico, o outro manda um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E a fé, que é um dom de Deus, ela vai brotando em cada coração, ela vai germinando. O Senhor é quem cuida de tudo isso. O que nós precisamos fazer é continuar falando, é continuar buscando alguns Zaqueus que estão aí, nas parreiras brabas, tentando ver os milagres de Deus por meio das religiões, por meio de cultura. Quantos filhos de Abraão nós temos agora, por exemplo, com a gente, acompanhando pela fé, acompanhando por crer na palavra de Deus, acompanhando por entender que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, é o único, é o caminho, é a verdade, é a vida. É Ele quem nos leva ao céu, é Ele quem nos leva a Deus, é Jesus. É olhando para a sua palavra, é procurando entender a sua palavra, é procurando entrar, conhecer, é procurando sempre estar com Jesus, com a palavra de Deus, ouvindo com o coração, ouvindo com o ouvido, guardando no coração e participando sempre deste momento tão maravilhoso que é semear vida, que é levar uma palavra ao necessitado. Jesus não está condenando ninguém, Ele condena o pecado, Ele ama os pecadores, Ele ama cada um de nós, Ele ama cada um de nós. Ele abomina, Ele aborrece o pecado. Sim, por que Ele abomina e aborrece o pecado? Porque a sua palavra é a verdade, ela condena o que está errado. Ela mostra o caminho, ela diz para você e para mim assim, você está no caminho errado, o caminho é esse aqui, Jesus Cristo é o caminho, autor e consumador da fé, é Ele. E quando a pessoa se rende, abre o coração e se rende a esse Jesus como Zaqueu, ele se torna também um filho de Abraão, que não anda e nem serve por vista, mas anda e serve por fé. O apóstolo Paulo escreveu a carta à igreja de Roma, no seu capítulo 8, verso 1, ele diz: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a sua carne, mas andam segundo o Espírito. O Espírito da vida e da paz, o Espírito da vida. Que Espírito é esse? O Espírito Santo que nos dá entendimento, que nos faz viver, que nos faz sentir, que nos faz reunir, abraçar, que nos faz estar, sentir a vida, a alegria de falar deste amor de Deus. Não há condenação se você andar segundo os conselhos deste Espírito Santo, mediante a sua santa palavra, que é as Escrituras. Não há condenação. Ainda que todos façam como lá, os publicanos que olhou, o pessoal, melhor dizendo, que ali estava ao redor, que olhou Jesus entrar na casa do publicano e disse: lá, ele está entrando na casa de um pecador para comer com eles. Naquele momento eles não entendiam. Jesus podia entrar, porque Jesus veio realmente salvar o que está no tráfico das drogas, salvar aqueles que estão na prostituição, salvar aqueles que estão na mentira, salvar aqueles que estão praticando o erro, salvar aqueles que são ladrão. Jesus veio salvar, Ele não veio condenar, Ele veio resgatar os homicidas, matricidas, Ele veio salvar, Ele veio resgatar, Ele veio dizer assim: ei, eu sou a luz do mundo, aquele que anda nos meus mandamentos, aquele que anda comigo jamais estará em treva. O salmista Davi diz no Salmo 119, no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus alcançando o seu coração, alcançando a sua vida, alcançando a sua alma. É Jesus dizendo: vem,
Vem para a verdade, larga a mentira. Vem estar comigo, vem viver comigo, abra o seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir e ouvir e abrir, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Gente, é muito poderosa essa palavra. Quando a gente abre o coração, ele entra. Ele passa a habitar dentro de cada um de nós pela fé. Ele está com a gente pela fé. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por este momento maravilhoso que o Senhor nos preparou e nos proporcionou para esse dia. Vamos agradecer porque o Senhor nos fez também filho de Abraão, nos deu a fé que vence as batalhas, as lutas, vence o mundo, é a fé. A fé na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai de misericórdia, Deus Criador dos céus e da terra e de tudo quanto existe, visível e também invisível, ao Senhor nós rendemos louvores, honra e glória para todo sempre. Amém. Pedimos, ó Deus, que venha nos perdoar os nossos pecados cometidos por meio dos nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos atos, sentimentos que não te agradaram. E nesta hora de oração, eu quero lhe apresentar cada vida que está orando comigo agora, que estão pedindo, que estão intercedendo, Pai, em favor de uma causa, em busca de uma solução para um problema, para uma situação. Deus, em o nome de Jesus, eu te peço que vá de encontro cada vida, resolvendo cada questão. Pessoas que estão agora nos hospitais, num leito de, ali meu Pai, de hospital, numa UTI, numa CTI, ali numa mesa de operação, Senhor, vai de encontro cada vida neste momento, Senhor. Repreende o espírito da morte, dá vitória para todos quanto ali estão, trazendo vida, vida eterna e vida com abundância. Aos médicos, enfermeiros, meu Deus, abençoa. Aqueles que estão num cárcere, num presídio, numa casa de recuperação, aqueles que estão, meu Pai, ó Senhor, pelas ruas, pelos vales, aqueles que estão, meu Deus, num abrigo de idosos. Deus, visita cada vida agora, esteja onde estiver, aqueles que estão numa porta de um bar, meu Deus, toma nas tuas mãos agora, seja quem for, aonde estiver, que o Senhor os alcance neste momento de oração, por misericórdia, salva, cura e liberta. Em minhas mãos tem vários pedidos que nos foram enviados, que só o Senhor tem o poder de resolver. E eu te peço mais uma vez, resolva por misericórdia, meu Deus. Entra com providência, ó Pai. Vai de encontro a cada situação, resolvendo cada questão, dando a bênção que só o Senhor tem o poder de dar, a solução que só o Senhor tem o poder de resolver. Em o nome de Jesus, eu te entrego cada vida, cada situação agora. E aqui, meu Senhor, eu já te louvo, eu já te agradeço, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, mais um dia, mais um momento, falando do teu amor. Que o Senhor venha levantar, por meio desta mensagem, muitos filhos de Abraão, muitas pessoas que venham crer no teu nome e na tua palavra pela fé. Sustenta, fortalece, liberta, cura, opera o milagre. É o que eu te peço, meu Deus, e já te agradeço, Senhor, em o nome santo de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o que vive e reina para todo sempre. Ministro a cura, a libertação, a salvação sobre cada vida, Pai. Faz deste ouvinte um canal de bênção para outras vidas, para alcançar vidas perto ou longe. Opera o milagre, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que maravilha é estar com você em mais um programa Semeando Vida.
Eu quero te agradecer pela audiência. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado por fazer parte deste grande planeta de audiência que é o programa Semeando Vida. Que Deus te abençoe e temos um encontro marcado aqui no próximo programa Semeando Vida, nesta mesma hora, nessa mesma Rádio do Coração. Muito obrigado pela audiência, fica de posse da vitória e eu vou ficando por aqui. Até o próximo programa. Como sempre, termino carinhosamente. Fui! Acabamos de apresentar programa Semeando Vida. Até o nosso próximo programa.